Por que que você está sentindo medo na hora? Ó, presta bem atenção, na hora, nas suas cirurgias de implante, ou na hora das suas cirurgias de implante, né? Por que que você está tendo medo nesse momento, né? Primeira coisa que eu preciso falar com você, né, que você vai precisar entender, é o que é medo, né? Porque muitas vezes você nem identifica o medo. E o medo é o início de todo o processo, né, que vai levar você a ter um sentimento, uma sensação que ela é silenciosa, que ela o quê? Vai te minando aos poucos, né? E vai te levando ao quê? A se sentir frustrado com os seus implantes dentários. Eu sempre falo, né? O principal que você precisa entender é por que você está sentindo medo. Isso é o primeiro passo para a mudança, né? E muitas vezes o implantodontista, né, o dentista, ele só se preocupa em como. Só que o como é o que você vai precisar fazer. Para você entender o que você necessita, você precisa saber o porquê que você está tendo medo, né? Que nem, eu estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Beleza. Quando você não identifica o problema, né, você o que? Não foca na solução. E é a mesma coisa aqui. Então, o primeiro passo que você precisa entender é por que você está sentindo medo. E eu quero que você preste atenção aqui, ó, nessa definição. Essa é uma definição de medo, né? Se você digitar aí na sua internet, no Google ou num site de pesquisa, digita a palavra medo, né? Medo, então, é um estado emocional que surge em resposta à consciência. Quando você se depara com um problema, você tem medo perante uma situação de perigo, né? Então, eu posso afirmar, e eu quero que você faça esse exercício, né? A origem do medo na hora da sua cirurgia. Ele está relacionado ao quê? A consciência que você tem lá no momento cirúrgico de não estar conseguindo fazer o que você precisa fazer, né? Que é o quê? Que é a posição correta do seu implante, que é você fazer uma sequência de perfuração na posição correta para que você coloque o seu implante na posição. E isso está o quê? Está desenvolvendo, está mostrando, está acendendo aquela luzinha vermelha de perigo, né? Então o medo na tua cirurgia, eu posso afirmar, né, assim como acontecia comigo, é relacionado à segurança que você está sentindo no teu momento cirúrgico, né? Ou lá na hora H da tua cirurgia. Hora H que eu falo, né? Porque até você fazer a incisão, descolar, tudo bem, você começa a prestar atenção se está sangrando, o paciente tem dor, mas a hora H da tua cirurgia, que você vai começar como implantodontista, que vem aquele suorzinho aqui nas costas, é a hora que você está com a broca na mão. É a hora que você precisa definir, né? Definir o quê? Aonde que você vai colocar essa broca no osso do seu paciente. Tá? E aí quando você não se sente seguro, isso gera em você o quê? O medo. Gerou medo, sabe o que acontece? A tua confusão, né, começa dentro da cabeça, porque medo, né, você sente o medo porque você não sabe, você tem medo do desconhecido. Você sabe por quê? Porque isso está inerente em você, mas você não está percebendo. Por quê? Porque a hora que você vai entrar com a broca dentro do osso, você sabe que você não está vendo. Aí você vai fazendo e você vai esperando, né, para ver se... Quer dizer, então, primeiro que você precisa identificar e fazer o que é o medo. E aqui eu gosto de fazer uma analogia para você, porque é assim, ó. Lembra lá quando você era criança? Eu ainda tenho, tá? Mesmo com 55 anos. Essa eu vou falar para você porque essa é uma sensação que eu tenho, né? E eu procuro não passar isso para os meus filhos. Que é o medo do quarto escuro, ou o medo da casa, né? Ou o medo de deixar o seu carro no escuro. Por quê? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Então você abre a porta do quarto, está escuro, né? E agora, você até sabe o quarto, mas você não sabe o que você vai encontrar. E aí, trazendo isso para a tua cirurgia, é a mesma coisa.
Você vem com a tua broca, né, para fazer a tua perfuração, mas você não sabe o que você vai encontrar. Se você, lá no quarto escuro, tiver um óculos com uma visão noturna, você não precisa acender a luz. Senão, você só vai perder o medo na hora que você acender a luz e ver que não tem nada. Que quer dizer o quê? A hora que você clarear, a hora que você trouxer na tua frente todas as informações, vamos falar de cirurgia, todas as informações do procedimento cirúrgico. Né? Quando você tem todas essas informações, na hora H, no teu momento cirúrgico, o teu medo acabou. Quando você não tem, né, você fica o quê? Com medo o tempo todo na tua cirurgia. Né? Então você vai entrar com a broca aqui, ó, dentro do osso, né, do teu paciente, e aí você vai esperando, né, a cada passo, a cada decisão dentro da tua cirurgia, você vai esperando. Vai esperando o erro. Você vai esperando o erro. Você vai esperando o erro. E você sabe o que é isso? Isso é ruim demais. Né? Eu vou trazer todas essas informações no decorrer da live para que vocês possam entender. Tá? Então, onde é que está enraizado, né, o medo do implantodontista? Onde é que ele está enraizado? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então você tem, deixa eu só ocultar aqui, espera um pouquinho só, deixa eu só sair daqui. Eu vou ocultar isso aqui. Aí, beleza. Agora eu volto para cá. Deixa agora, volto para cá. Aqui, tá. Então o medo do implantodontista é o quê? Qual é o início do medo? O medo, o que causa medo no implantodontista é o erro. É a possibilidade de você errar. Né? E aí, eu já falei numa live lá na segunda-feira, né, na terça-feira eu acho, sobre erros. Né? E aí você, o quê? Quando você vê essa possibilidade de erro, né, surge o medo. Por exemplo, você tem um medo no teu momento cirúrgico e tem o seu medo no momento da prótese. Né? Então, de errar a tua cirurgia, por exemplo, errar o quê? A posição do seu implante, que é o que mais acomete o implantodontista. E é o que mais acontece com o implantodontista. Errar a posição do seu implante. E fora as consequências todas que isso dá, que vai chegar lá na tua prótese. Então, o medo do implantodontista são em dois momentos. Né? Na cirurgia, que é altamente prejudicial à tua saúde, eu quero falar sobre isso, né? E no momento da prótese, porque aqui no momento da prótese, né, o medo do erro é que você fala assim, poxa vida, caramba, será que meu paciente, né, vai gostar? Aí você colocando ali, se o paciente chegou, você vai, né, tirando para moldar, muitas vezes para fazer o provisório, né, e muitas vezes você nem faz o provisório, porque você já sabe que a posição está errada. Né? E aí você começa a ter o medo, né? Fala, poxa vida, vou colocar o componente protético aqui, mas não vai dar para colocar o componente protético. A posição do meu implante está errada. Né? Eu vou ter que moldar agora, vou moldar a cabeça aqui do implante e vou mandar lá para o laboratório e ele vê o que ele vai fazer. Muita gente faz isso. Né? E aí você tem o medo do teu momento na prótese, e aí você tem medo, sabe do quê? Do que o protético vai falar. Né? Aí você começa a se submeter a um monte de processos de submissão. Né? Isso é ruim. Por quê? Porque isso te leva à frustração. Né? Esse é o sentimento que eu quero que você traga, né? Que você reviva, que o medo no teu momento na cirurgia vai te causar. Tá bom? Então, ó, o medo do implantodontista, eu posso afirmar, entendeu? Que é relacionado o medo no momento da sua cirurgia, na hora H. Hora H é o quê? A hora que você vai pegar a tua broca e vai começar a tua perfuração. Né? E esse medo é relacionado ao quê? Ao erro. Né? Por exemplo, ó, você vai errar a posição de perfuração. Então você começa, broca de 2, né? Aí você vem com o indicador de direção, aí você fala, poxa vida, tá bom, você sai do teu momento cirúrgico ali, olha, fala para a secretária, e aí secretária, como é que tá aí?
Tá perto do dente? Não tá? Como é que tá? Ah, poxa vida, não tá bom. Aí você tira, vai corrigir. Então, o que é esse medo? É o medo relacionado ao erro. O que você precisa fazer? Você tem que eliminar a possibilidade de erro. Tudo que estiver ao teu alcance, eu vou mostrar aqui, né? No final dessa live, eu vou trazer um caso clínico que eu quero explicar para você em detalhes. Tudo que está ao seu alcance fazer para evitar o erro. E o erro é que te faz sentir medo. E o erro está relacionado a você não se sentir seguro no momento cirúrgico. Então, na realidade, o que é que você precisa fazer? Você precisa aumentar a tua segurança. Né? O que fazer, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas você precisa ter esse entendimento. Né? Muitas vezes você fala assim, ó, quais são os erros em cirurgia? Que eu já trouxe aqui, eu gosto sempre de estar falando. Posição do implante. Né? A posição do implante está relacionada à perfuração. Então, a tua sequência de perfuração, né, te causa um alto nível de estresse. Vamos lá, vamos ser específico. Aquele caso de mandíbula posterior, né, em que você tem uma altura óssea de 10 milímetros para o nervo alveolar inferior. Nervo alveolar inferior é o que ninguém quer tocar. Falou de nervo alveolar inferior, ninguém treme. Não, o implantodontista treme. Ai, Gilson, eu não tenho medo. Não tenho medo é porque está faltando nível de consciência. Porque se você tiver consciência, lembra lá do conceito de medo? Quando você tem consciência do que você pode promover no seu paciente, você vai, o medo aflora, o medo vem. Tá? Em mim vem mais porque eu sou medroso. Né? Por natureza, eu sou medroso e eu fui muito medroso lá nas minhas cirurgias. Me fazia sofrer demais. Né? Fazia, inclusive, me questionar se eu tinha capacidade para fazer uma sequência de perfuração, né? Que muitas vezes parece ser tão simples, né? Ah, pega a broca, sequência. Ah, isso aqui até qualquer um faz. Se você não tiver um nível de consciência do que pode promover no seu paciente, né? Aí você vai o quê? Você não tem medo. Você vai sem medo, né? Entendeu? Se você, eu falo de nível de consciência, é importante a gente falar, tá? Você acha que uma criança de 5 anos tem medo da água, se ela não caiu na piscina ainda? Ela não tem. Você acha que o seu filho de 5 anos tem medo da tomada da choque? Não, ele vai lá e enfia o dedo na tomada até ele tomar o choque. Aí ele criou medo. Por quê? Porque ele criou um nível de consciência, que aquilo ali faz mal. Que a tomada que está ali vai doer nele. Tá certo? Se você jogar ele na piscina e ele se bater com esse afogar, ele vai ter medo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer. Então, o medo é relacionado ao nível de consciência. Se você, como implantodontista, não tem medo, toma cuidado. Teu nível de consciência está baixo. Nível de consciência do que pode acontecer para você como implantodontista. Quer que eu seja bem radical? Vou ser bem radical. Hoje existem pacientes especializados e profissionais especializados em pegar erros de dentistas para ganhar dinheiro. Né? E isso é muito controverso. Né? Então, quer dizer, se você está no nível de consciência ainda pouco, quanto a errar na implantodontia, não dá. Tá? Então, a posição do seu implante é relacionada à perfuração. Quer um outro erro e um outro medo que você tem? Ah, aquele caso que você põe assim, ó. Você fala assim, puta, vai fenestrar. A hora que eu for colocar o implante ficou muito fino. Isso é um medo. Aí vem todos os medos, né? Ah, de ósseo, integração. Ah, vai fenestrar. Aí depois o que eu faço? E se eu não conseguir colocar esse implante, o que eu vou falar para o meu paciente? Pô, né? Esse medo na hora H, ele está aí, ó, ele está latente, ele está batendo na tua orelha, ele está martelando na tua orelha. E está te fazendo o quê? Sofrer. Mas você quer a principal motivo? Ó, vamos lá. Então, ó, eu estava falando para você de mandíbula posterior. Né? Você vai começar a perfuração, tem 10 milímetros, aí você entra com a broca, em 8 o teu paciente... Poxa vida, aí pronto, aí você já bagunçou. Aí você está com um implante lá de 10 para fazer, aí chegou em 8, teu paciente está com dor, o processo todo
começa a bagunçar dentro da tua cabeça. Né? E aí você fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Vou aprofundar mais essa broca? Não vou? Vou mudar a perfuração? Mas não tem aonde mudar. Por que que isso acontece? Esses medos, né, desses erros, porque está te faltando segurança. Tá? E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Então, segurança quer dizer o quê? Quando você tem segurança, você não tem medo. Tá? Quando você tem certeza daquela segurança. Por exemplo, se você for atravessar um rio, uma correnteza, sem um colete salva-vida, você não se sente seguro. Você vai ter medo. Se você tiver um colete salva-vida e um nível de informação de quantos metros você vai ter que nadar, tudo direitinho, tiver esse processo todo dentro da tua cabeça, você vai ter medo. Mas um medo normal. Não aquele medo que te faz fugir, te faz cair na água e se bater até você se afogar. Né? Então, o que você precisa fazer como implantodontista para eliminar o medo na hora H da tua cirurgia? Você precisa aumentar o teu nível de segurança. Poxa, Deus, beleza. O que é nível de segurança agora? Nível de segurança para você não errar a posição dos seus implantes. Nível de segurança para você não lesar os seus pacientes. Né? Não lesar o quê? Não causar uma lesão nervosa irreversível, uma parestesia, que vai ter consequências judiciais e na sua carreira. Opa, voltei! Estou aqui. Então, o que você precisa fazer para eliminar o seu medo? Aumentar o seu nível de informações. Nível de informação o quê? Do terreno onde é que você vai andar. Você vai fazer a perfuração no osso do seu paciente, você precisa saber o que tem dentro desse osso. É a analogia do GPS que eu falo. Para você sair de um ponto e chegar no outro, e se você tiver um GPS que te oriente, né, com as informações, tá? Você não pode ficar no quarto escuro. O quarto escuro é o seguinte, você entra, abre a porta, morrendo de medo, aí você começa a andar dentro do quarto, sem saber o que você vai encontrar. Né? É a mesma coisa na hora H, na hora da tua perfuração. Você não pode ir no escuro na tua perfuração. Né? E aí você tem que pensar, você está indo no escuro na tua perfuração? O teu nível de informação está o ideal? Está o correto? Né? Não está. Né? E aí, qual é o melhor remédio para o medo? Marca aí. Qual é o melhor remédio para o medo que você sente na hora H da tua cirurgia? O melhor remédio são o quê? Você aumentar o seu nível de informação. Aumente o seu nível de informação. Qual tipo de informação? Todas as necessárias que vão interferir no processo de decisão no momento cirúrgico. Tá? E quais são essas decisões? Né? Todas as decisões eu já fiz. Daqui 23, tá? Beleza, obrigado, tá? Todos esses processos que vão o quê? Que vão te trazer o quê? Aumentar o seu nível de informação, que vai o quê? Te dar um poder de decisão melhor. Quando você tem um poder de decisão melhor, você tem o quê? A tua segurança elevada. Olha, eu vou atravessar aqui a rua, mas a cada 5 minutos passa um carro a tantos por hora, então eu preciso atravessar. Isso é informação. Informação para a sua decisão, de não ser atropelado. Né? Olha, se eu for atravessar a Marginal Pinheiros ao meio-dia, eu preciso estar num ponto de semáforo. Né? O semáforo demora tantos minutos. Isso é o quê? Isso vai te dar informação para você se decidir, para ter segurança para atravessar a rua. Nós, como implantodontistas, precisamos ter o quê? Informações do osso do nosso paciente, né? E do tipo de prótese, para que a gente possa o quê? Tomar as nossas decisões e eliminar o medo. Né? E você sabe qual é a principal consequência do medo na hora H da tua cirurgia? É o nível de estresse que você fica. Quando você está estressado, a liberação de adrenalina só quer fazer você fugir, correr do problema. Então você está começando lá uma perfuração
e chegou mais ou menos perto do nervo, você só quer colocar o implante ali do jeito que der. O implante fica superficial, fica fora de posição. E por que isso acontece? Por falta de informação, tá joia? Então o melhor remédio para o medo é você o quê? É você se informar melhor. Eu quero agora falar com você o seguinte. Quando eu comecei na implantodontia, isso quem me acompanha já sabe, eu demorava muito tempo nas minhas cirurgias. Mas muito tempo, né? Por quê? Porque eu era muito... Eu acho que todo mundo é muito cuidadoso, né? E depende daquilo que eu falei do nível de consciência. E aí, as minhas cirurgias demoravam muito. Eu tinha muito cuidado com o meu paciente. Só que eu estava num processo tão automático. Processo automático é o quê? Aquilo que você viu, né? Você aprendeu num curso, muitas vezes, né? E aí você entra dentro daquele processo. Mas o seu processo de desenvolvimento, o seu ciclo evolutivo, e o meu ciclo evolutivo me fez o quê? As minhas cirurgias cada vez demoravam mais, né? Por quê? Porque eu estava na tentativa de acertar a posição do meu implante, que eu já tinha visto que estava refletindo no resultado da minha prótese. Quanto mais eu tentava, mais eu me frustrava. Até que eu entendi, até que eu tirei a venda dos olhos, que a técnica que eu usava para instalar implantes é que estava me trazendo problema. Eu vou falar sobre isso a semana que vem, tá joia? Então, ó, e aí, o que eu quero que você entenda agora? Quando você aumenta o seu nível de informação, você aumenta a sua segurança. E por que você deve aumentar a sua segurança? Para eliminar o seu medo. Que está te causando o quê? Que é invisível, que eu falei, que eu vou falar, né? É o estresse. O estresse, se você, eu tenho, né, vários alunos no online. Todos os meus alunos, a grande maioria deles, me relatam assim, Edilson, é o estresse. É o estresse, né? Só que o início do estresse está residente no medo. E o medo é relacionado à falta de consciência. E a falta de consciência é o quê? É o baixo nível de informações. Para que você tenha mais segurança no teu procedimento cirúrgico e elimine o medo. Risca o medo. Não precisa ter medo. Edilson, mas você pode ter um medo, sim. Mas quando você sabe o trajeto, quando você sabe onde é que você está indo, saindo do ponto A para o ponto B, tá? Você não tem medo. Ou se você tem medo, muitas vezes administrável, que não te faz errar, que não interfere no teu poder de decisão. É só você o quê? Observar. Tá joia? Vamos trazer isso para a técnica cirúrgica? Pra você saber, para você entender? Assim, no teu momento cirúrgico, quando você sabe onde é que a broca está dentro do osso, né? Quantos milímetros ela está longe do nervo alveolar inferior, quantos milímetros ela está e qual é a posição, você não precisa ter. Você só precisa o quê? Checar essas decisões que foram tomadas antes do procedimento cirúrgico, lá no teu planejamento. Que eu já falei também sobre planejamento. Se você não viu, vai lá no canal do YouTube, deve ter algum conteúdo lá, tá? As lives que eu fiz esta semana, algumas estão disponíveis lá, tá? Mas elas ficam disponíveis só por 24 horas, isso que eu quero que você entenda, tá? Então, segurança, né? Quando você aumentar o seu nível de informações, a sua segurança de onde está lá o teu implante. Onde é que eu vou colocar o meu implante? Está perto do nervo? Está perto da parede vestibular? A emergência, isso é segurança. Precisão de você saber o local correto de onde colocar o seu implante, de onde começar a sua perfuração, de fazer e como instalar o seu implante. Você vai acertar a posição correta do implante para o tipo de prótese, relacionado à estrutura óssea do seu paciente. Você vai passar a ter o quê? Resultados protéticos de excelência. E não adianta você me falar que você não se preocupa com os resultados protéticos. Se você não se preocupa, você precisa adquirir consciência e começar a se preocupar, porque é isso que o paciente vê. Tá? Vou contar outra história aqui para vocês.
É assim, ó. Muitas vezes você está entregando um resultado protético para o seu paciente, né? E diz, ah, não, tá bom, o paciente era banguelo, era desdentado, usava uma dentadura, isso aqui tá bom demais. Muitas vezes para você tá bom e muitas vezes no momento do seu paciente pode até tá bom. Depois, quando ele começa a conviver socialmente, o nível de exigência estética hoje é tão alta dos pacientes, né? E da sociedade em si, né? A gente vê aí uma febre que está com os laminados cerâmicos. Puxa vida, todo mundo quer laminado. Isso é o quê? Isso é a pressão social. E a pressão social no resultado protético dos seus trabalhos também acontece. E aí acontece o que? Ah, eu fiz lá no Edilson esse dente aqui. Ó. Aí o vizinho olha para ele e fala assim, nossa, ficou ruim pra caralho, hein? Puxa vida, caramba. Não sei. E aí você começa ao quê? A refletir lá nos teus resultados, lá no teu dia a dia. Então, não se iluda, tá? Vamos falar então, como é que você pode, né, aumentar a tua segurança, vamos dizer ali, né? Quando você então, ó, por que eliminar o medo é importante? Para você ter segurança nas suas cirurgias, tá? E para você tornar as suas cirurgias mais rápidas, por exemplo. Isso é importante, quando você elimina o medo, isso acontece automaticamente, tá? Por quê? Porque o teu nível de informação é tão alto, né, que você vai para o teu procedimento cirúrgico com todas as suas decisões tomadas. E aí você precisa o quê? Reproduzir isso no campo operatório. Simples assim. Reproduziu no campo operatório, você vai ter segurança, vai ter precisão, vai ter rapidez do teu procedimento cirúrgico. Né? É tudo que a gente quer. E aí, ó, você elimina o quê? O medo de errar. Ah, ele disse, mas eu não tenho tanto medo. Você elimina, sabe, uma grande possibilidade de processo judicial, né? Do seu paciente falar mal de você. Processos judiciais, pessoal, você precisa estar atento a isso, né? Primeira coisa, você precisa estar ciente que é possível, né? Mesmo você tomando todos os cuidados, você tem possibilidade de erro, né? Não adianta. O que está ao nosso alcance fazer como implantodontista? Minimizar a possibilidade de erro. Como é que você minimiza? Aumentando o seu nível de informação, tá joia? Então isso vai te levar ao quê? Se não por consciência de estresse, de medo no momento cirúrgico, mas principalmente o quê? Medo de processos judiciais, né? Esse é um medo que precisa estar bem inerente aí na tua cabeça e você tem que ter um seguro, né? Você como implantodontista tem que ter um seguro aí na sua clínica, tá? E qual é o maior benefício de você não errar? Olha lá, então marca aí. Qual que é o maior benefício de você não errar no teu momento cirúrgico? Tá? É você eliminar o estresse, aquela sensação silenciosa. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de protocolo. Aí você faz uma incisão, descola, aí você localiza o mentoniano, aí você, pela técnica de Krechamanov, você tem que afastar 5 milímetros do forame, passar esse implante inclinado, né, para que depois você distribua os outros implantes, que é a técnica One-Form. Aí neste momento aqui, ó, você vem com a broca lança, né, e vai passar lá, você vai olhando, passar mais ou menos 5 milímetros, né? Visualmente você está vendo aqui, o forame sai aqui, e depois ele pode ter 5 minutos, que é uma média, mas pode ter um prolongamento, né? Uma alça do mentoniano. E aqui, nessa hora, você tem um estresse altíssimo. Você sabe o que eu estou falando? Que começa a correr aquele suorzinho aqui nas costas, né? Se você não sente isso, é porque você não tem nível de consciência. E aí depois vai para o outro lado. Quais são essas implicações? Qual é a implicação desse estresse em você? Se você precisar tomar decisão no momento de estresse, a única decisão que você toma é de correr, tá? Ou não saber o que fazer, né? E agora, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Aí você começa o que? A sofrer, porque depois você termina aquele caso, né? Os implantes na posição errada, a prótese não está adequada. Quando chega um outro caso para você na tua clínica, você fala assim, poxa vida, eu não vou conseguir resolver, não vou nem fazer, né?
Então, isso mexe com a tua autoestima, né? O estresse trabalha contra você, né? Então você tem que estar atento a isso. Tem que eliminar o estresse o mais rápido que você puder. Como é que você elimina o estresse? Eliminando a possibilidade de erro, ou tendo que o seu nível de informações elevado. Por exemplo, se você está fazendo, vamos dizer assim, você precisa de qual informação? Óssea e dentária, né? O que você precisa? Você precisa entender, você precisa de um exame que vai te dar o quê? A melhor informação do osso do seu paciente. Tá? Essa é o início do processo de informação que você precisa para fazer o seu planejamento. Então, ó, eu quero contar para você como é que eu consegui eliminar o meu medo. Eu já falei para você que eu era medroso, que eu tinha muito medo na hora da minha cirurgia, a hora que eu estava com a broca ali na mão, né? Eu tinha muito medo, eu suava, transpirava, nossa senhora, sofria. Como é que eu fiz? Eu aumentei o meu nível de informação. Eu passei então, eu usava, no início eu operava com raio-x panorâmico. Eu passei a usar o quê? Uma tomografia. E na época a gente só tinha as tomografias médicas. Tá? Depois eu comecei a usar um guia cirúrgico, né? Um guia multifuncional. Né? E aí depois, para eliminar o meu medo, eu mudei a minha técnica cirúrgica. Né? Que está relacionado à técnica, sim. Né? Porque se você usa a técnica convencional, né, você está se sentindo um cego, né? E aí, só que você ainda não percebeu. Você está se sentindo um cego no escuro. Cego no escuro é até redundante, mas não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque você não vê. Né? E você não enxerga. E você não vê. Tanto faz se está no claro ou se está no escuro. Agora, se você vê e não enxerga, aí você está no... Isso é importante. E aí, se você está na técnica convencional, está tudo certo, pois você está, é isso que eu quero que você entenda. Né? Você está trabalhando no escuro, você está entrando no quarto escuro. E o quarto escuro te gera medo. O quarto escuro te dá dúvida do que você vai encontrar. E eu resolvi isso mudando a minha técnica cirúrgica. Eu mudei. Né? Não uso mais a técnica convencional. E não que ela não seja boa, que não tenha, não é nada disso. Isso é uma questão para eu eliminar o meu medo. Estou sendo sincero o que é que eu fiz. Tá joia? Então, se você está na técnica convencional, não tem problema nenhum, está tudo certo. Você só precisa o quê? Ir aumentando o seu nível de consciência. Né? Por exemplo, eu uso um raio-x panorâmico para fazer o meu planejamento. Você não deve mais usar. Por quê? Porque o exame de raio-x panorâmico é bidimensional. Você tem que usar uma tomografia. Tá joia? É uma sequência que você tem que fazer para eliminar. Tá? Tomografia é um exame tridimensional. Né? Não adianta também só você pedir uma tomografia. Tá? Daqui a pouquinho eu vou responder algumas objeções que surgem, tá? Mas uma delas, já vou antecipar aqui para vocês. Ó, você pede uma tomografia, beleza, Edilson, eu estou aumentando meu nível de informação óssea. Tá? Só pedir uma tomografia, tá certo? É o começo, né? E aí? Então, primeira coisa, para aumentar o seu nível de informação, o que você precisa ver? O osso. Como ver? Num exame bidimensional, que é a tomografia, que é o raio-x panorâmico. Descarta, não pode, tá joia? E a tomografia no filme. Você pede a tomografia, vem um monte de filme, quer dizer, um exame bidimensional. A interpretação dele é difícil, é muita coisa que você não consegue. Aí sabe o que você faz? Aí você liga lá, né, e fala assim, quanto que tem de osso? Né, para o radiologista. Tá tudo errado. E tem os softwares, né? Então, o que eu quero que você entenda, aqui, deixa eu mostrar esse caso clínico para você, tá? O porquê que você tem medo nesta hora. Então, o teu paciente, que nem esse caso aqui, chega aqui, um problema no molar, né? Tinha uma cárie,
uma lesão, então diagnosticou-se extração do dente. Extração e colocação de implante. E aí o paciente chega com uma radiografia panorâmica. Aqui você tem tanta coisa para você avaliar: altura óssea, espessura óssea, nervo alveolar inferior, né? Não dá para você se basear num raio-x panorâmico, né? Quais são as informações que o raio-x panorâmico te traz? E aí é o início do medo. Só que não é, aqui você não tem medo. Aqui está tudo certo. Ah, está longe do nervo, ó. Ah, beleza, tá, tem osso lá. A maioria faz assim. Mas qual a informação que isso aqui está te dando? Para que você chegue lá no teu momento cirúrgico e você não sinta medo. Né? Não dá. Um exame tomográfico, olha, te dá o que? Te dá todas as informações. Nas 3 dimensões ósseas. Altura de osso, largura de osso, distância para o nervo alveolar inferior. Agora, não é só você pedir uma tomografia, você precisa saber o que ver na tomografia, como ver uma tomografia. Né? E aqui reside um dos principais erros dos implantodontistas que usam tomografia. Pedem a tomografia e vem um monte de película, né? Com as imagens e tal, os filmes, vem fotos em PDF, e tal. Quer dizer, é tanta informação que você não sabe nem o que vê e você não vê. Aí você só olha aquela medidinha que o radiologista faz, né? Que vem lá no risquinho branco, a X milímetros. E aí, isso te dá segurança? Não, não te dá segurança. Você está com o exame certo, mas você está vendo ele de maneira errada. A maneira mais simples de você ver, peça o viewer do tomógrafo para o radiologista. Que você vai ver essa tela que você está vendo aqui ó, que está vendo aí agora, lá no teu computador. Tá? Isso vai te dar um nível de informação muito maior. Tá joia? Né? Então, ó, eu quero mostrar para você aqui, ó, deixa eu, acho que esse caso aqui veio errado, deixa eu só ajustar aqui, esse aqui, beleza. O que eu quero que você entenda é o seguinte, né? Olha lá, um caso como esse, ó, imagine você reabilitar um caso como esse aqui que está na tua tela. O paciente tem de canino a canino, ó, mandíbula posterior atrésica, né? E aí você vai falar assim, poxa vida, caso de alta complexidade. Né? E é um caso de alta complexidade. Mandíbula posterior sempre é alta complexidade. Mandíbula posterior reabsorvida, né? Mais ainda. E hoje nós temos, eu desenvolvi um método, uma sequência de procedimento para você fazer, que eu faço no meu dia a dia, que me permite o quê? Reabilitar esses casos de maneira simples e descomplicada. Mas por quê? Ah, Edilson, é que você tem... Não. É porque o nível de informação que eu estou trabalhando, né, e que eu me propus fazer, está me levando para o campo operatório, no momento cirúrgico, com todas as minhas decisões tomadas. Tá? Por quê? Porque o meu nível de informação é superior. Então, ó, se você usa um raio-x, não usa. Se você usa uma tomografia, peça o viewer do tomógrafo. Né? E existem maneiras de você ir refinando, que nem nesse caso. Eu uso um planejamento virtual, né, para posicionar meus implantes. Né? Olha aqui, que é isso aqui, ó, na tela que você está vendo. Ó. Eu posiciono o meu implante no software. Tá? Então isso aqui é muito superior. Aí depois eu recebo um guia que é impresso e que já vem com essas posições pré-estabelecidas, definidas no planejamento. Então, eu eliminei o meu medo desta maneira, seguindo esse processo todo. E isso é importante você entender o que você tem que fazer para eliminar o teu medo. Prontinho. É que eu estou aqui no fundo da clínica, nós estamos com um problema de internet lá na frente da clínica. Então, por isso que eu tenho que estar levantando aqui para... Tá? E nesse ponto aqui, ó, para que você reabilite o paciente. Mas que você vá para o teu momento cirúrgico sem medo. Né?
Por quê? Porque o teu nível de informações tem que estar. Então, por que você está tendo, ó, o início da live eu falei para você, né? E agora eu vou concluir. Por que você está tendo medo na hora H da tua cirurgia? Na hora que você está pegando a broca para começar a tua cirurgia, está te faltando um nível de consciência, está te faltando informações, né? E não só, e são informações pré-cirúrgicas e informações no momento cirúrgico. Lembra que eu falei para você o que você precisa de um guia cirúrgico? Por que usar um guia cirúrgico? Para que você tenha reprodutibilidade no campo operatório. Isso é o quê? Isso é o poder de decisão, né, alto. Já está estabelecido. Você ir para o campo operatório se preocupando somente com a perfuração, a profundidade da perfuração, com todas as outras decisões já estabelecidas, já tomadas? Você parou para pensar? Onde é que vai parar o teu medo? E o principal de tudo, onde é que vai parar o teu estresse? Você vai eliminar, né? Então deu para entender, né? O que eu quero falar para você aqui agora? Ó. Quando eu falo uma oportunidade, surgem, lógico, as objeções. Então eu sempre trago 3 objeções que sempre me mandam, né? E a primeira delas é o seguinte: Edilson, eu me sinto seguro nas minhas cirurgias. Eu uso a técnica convencional, eu faço meus implantes à mão livre e eu me sinto seguro. Eu não tenho problema nenhum, né? Então aqui eu quero falar para você o seguinte: está te faltando consciência, né? Um nível de consciência da possibilidade de problemas que você pode ter em decorrência de estar sendo negligente na técnica cirúrgica. E negligente não é negligente, está sendo descuidado, né? Descuidado. Por quê? Porque você tem manobras que você pode fazer no teu procedimento cirúrgico, que está ao teu alcance, basta você querer dar o próximo passo, basta você... Já deu. Basta você querer o próximo passo, entendeu? E aí o que acontece? Você não quer. Aí você acha que você tem segurança fazendo implante à mão livre. Você acha que você tem segurança fazendo implante na técnica convencional, com guia cirúrgico convencional. E está tudo certo, né? Então, se você está se sentindo seguro nas suas cirurgias assim, está tudo bem, você não está no teu momento ainda. Você não está no momento da evolução. Você não está no momento de querer o quê? Eliminar todas as suas possibilidades de erro. Ou você não está no momento de querer nunca mais errar a posição dos seus implantes. Por quê? Porque você tem risco. É que nem eu falei lá da técnica com passo, do dentista com passo, né? Se você tem um guia cirúrgico que pode te dar reprodutibilidade no campo operatório, você ainda quer usar a mão livre, faz o desenho lá, desenha 10 círculos num papel à mão livre. Com cuidado, bem tranquilo, não rápido, cuidado. Faz 10. Depois você pega um compasso de ponta seca, acho que é ponta seca, não é ponta seca, sei lá, é um compasso, tem lá uma pontinha e um lápis do lado. E faz 10 círculos numa outra folha. E verifica, você usando o compasso, quantos círculos ficaram bem parecidos. Pode até não ficar igual, mas muito próximos de parecidos. E compara lá na mão livre. Aí você vai conseguir ver, tá? Quando você usa um guia cirúrgico, né, impresso, e quando você não usa. Tá joia? Então, se você se sente seguro nas suas cirurgias na técnica convencional, está na hora de você fazer uma avaliação, fazer uma reflexão. Tá? Edilson, tá, beleza. Você me falou aí de uma tomografia. Pô, meu paciente não vai querer pagar uma tomografia, cara. Ele não está querendo pagar nenhum implante. Aí, ó, 2 coisas. Primeiro, paciente que não quer fazer tomografia, ele não é paciente para implante. Ponto. Por quê? Porque o exame necessário para você fazer implante, o exame ósseo é a tomografia. Se você fizer o implante usando um raio-x panorâmico e tiver um problema, você já perdeu o processo judicial, mesmo que você esteja certo. Por quê? Porque você está usando para diagnosticar o exame errado. Tá?
Aí diz, mas rapaz, aqui na minha cidade é difícil, rapaz, aqui a concorrência é desleal, os caras cobram muito barato implante aqui, bicho. E faz todo mundo com raio-x panorâmico. Quer dizer, isso é o efeito manada que a gente chama, né? Quer dizer, um está fazendo errado, está se dando bem, vai todo mundo lá fazer errado. Não pode. Você tem que ter esse nível de consciência. Não pode, né? E aí, você fala assim, mas o paciente, pô, aqui é muito concorrido, né? Eles não querem nem pagar. Muitas vezes você está oferecendo o mesmo para o seu paciente. A tua estratégia está errada. Você está oferecendo o mesmo que todo mundo oferece. Um implante a R$1.000. Um implante a R$1.000 em 10 vezes. Um implante a R$1.000 em 15 vezes, né? Um implante a R$1.000 em 24 vezes. Olha lá. Eu ofereço um implante a R$1.000. Eu ofereço um implante a R$1.000 usando esta técnica X, usando a implantodontia digital. É diferente. Então, tem que começar a pensar nos efeitos colaterais de quando você aumenta o teu nível de informação, vai te trazer, né? Edilson, beleza, o meu paciente faz a tomografia e tal, puta, mas é muito complexo de ver aquele negócio lá, cara. Aí o meu radiologista mesmo já passa a medida do implante que eu posso usar e beleza. Pô, tá tudo certo? Você acha que é assim? Não tá tudo certo, né? Por quê? Porque tá errado. O radiologista, por isso é que lá na hora H você tá com medo na tua cirurgia. Por quê? Porque você está confuso. O radiologista passou a medida de 10 milímetros, mas qual é o local que você vai fazer o implante? Você tem aqui 10 milímetros de distância óssea. De repente ele fez lá uma medida no meio, mas qual a inclinação da broca? Quer dizer, está errado. O mínimo que você tem que fazer é ver o vídeo do tomógrafo, tá bom? Para você aumentar a tua segurança. Lembra sempre, o medo está relacionado à falta de segurança, ao desconhecido. Quando você não tem conhecimento, quando você não tem informação, você tem medo. O medo está evidente. E o medo faz você errar. Tá? Beleza? Então, por que você está sentindo medo nas suas cirurgias? Para a gente finalizar. Porque está te faltando informação no momento cirúrgico. Tá? Então você precisa o quê? Aumentar o teu nível de informação. Deixa eu só, pera lá um pouquinho, deixa eu só sair daqui agora. Parar a tela, deixa eu sair aqui, deixa eu ver como é que sai agora. Pera um pouquinho só, pessoal. Aqui, beleza, removi aqui. Aí, tá joia, tô aqui. Beleza, eu sempre gosto de falar 3 maneiras que a gente pode o quê? Que posso te ajudar para que você tenha aí um nível de consciência. Vamos lá. Aí, meu Deus, eu vendo isso, Silvia, você perde a coragem de fazer o procedimento, ainda mais com tantas clínicas que só querem dinheiro, não estão nem aí se vai dar certo ou não. O paciente que se vire se não der certo. Quem ouvir vai pensar muito em se colocar nas mãos de pessoas que não estão nem aí, Silvia Silva. Silvia, é isso. Mas nós temos o quê? Nós temos que ter o nosso movimento, né? O movimento dos profissionais que não sentem medo, os profissionais que não querem mais errar a posição dos seus implantes, né? E eu vou mostrar isso para você, tá bom? Nós não podemos deixar. E isso que gera é justamente, eu falei para você aqui que a falta de informação, o baixo nível de informação te leva a ter medo, né? E a mesma coisa, o baixo nível de informação do seu paciente faz o quê? Faz o seu paciente fazer a opção errada. Isso está ao nosso alcance, Silvia. Mostrar para ele, mostrar para o seu paciente que você está executando uma implantodontia diferente. Mostrar para ele que aquele procedimento que você está fazendo tem segurança. Informar o seu paciente, mostrar para ele com imagem. Quando o paciente, é que nem você, a gente sempre teve aquele início, né? O paciente não quer isso, mas se ele tem informação, vai ter, né? Ele vai ter. Marlene, deixa eu ouvir da Marlene o que a Marlene falou. Mas, professor, como treinar essa segurança? Os pilotos treinam em simulador e nós vamos errar, sofrer processo, frustração profissional
Como e onde treinar? Tomo Rivotril. Ô, louco, Marlene. É assim, ó. Foi até bom você falar de aviação. Existe acidente aéreo? Existe. Existe problema na aviação? Existe. Só que da aviação nós trouxemos um processo para odontologia, para implantodontia, e eu uso aqui na minha clínica, que se chama checklist. Checklist nada mais é, né? Nada mais é do que você... Ô Carlos, obrigado. Nada mais é do que você o quê? Ter um processo, né? Um passo a passo, que vai o quê? Que você vai checar esse passo a passo para não ter problema do avião cair. Então, cada pouso, cada decolagem tem um checklist. Então, ó, peça por peça, peça por peça. É a mesma coisa em implantodontia. A gente tem que adotar o checklist usando a técnica correta. Tá bom? Vamos ver aqui, professor. Não entendi o nome do pedido tomográfico que nos dá melhores informações no exame. Larissa, você vai pedir ao viewer. Eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para você, ó. Tá? Ó, viewer do tomógrafo. Tá? É o próprio exame. É assim, a radiologia vai te mandar um link através da internet, ou mesmo gravado em um CD com aquele exame. Aquela tela que você viu aqui, que é a tela do tomógrafo, você vai ter lá no teu computador. Tá bom? Viewer do tomógrafo. Tá joia? É isso aí. Beleza? Obrigada. Valeu, Larissa. Bom, pessoal, vai mandando aí, vai mandando pergunta aí que eu vou falando, tá? Então é o seguinte, o que eu quero falar agora para você, para a gente finalizar a nossa live. Tá joia? Então, ó, beleza, Edilson, eu tenho medo. E o que eu posso fazer para superar o meu medo? O jeito errado de você superar o teu medo é continuar fazendo as mesmas coisas. Identifica. Onde é que está o teu medo na hora H? Eu já vou te falar. Tá? O medo na hora H, né, que é quando você está com a broca na mão, é o local da perfuração. É aonde você tem que começar a tua perfuração. Esse é o início do teu medo. Tá? Se você está sentindo, você tem que rever o processo, você tem que rever a tua técnica cirúrgica. Como é que você está fazendo isso? Lembra do checklist que eu falei? Faz um checklist. Ah, bom, aqui eu estou fazendo planejamento, o planejamento eu estou usando tomografia, estou fazendo um guia cirúrgico, não estou fazendo... Faz um processo, né? Um checklist do que você está fazendo e você vai ter os pontos-chave. Ó, essas 10 lives que a gente está fazendo, que antecede o evento, é justamente para te trazer clareza disso. Que esses pontos cegos passam desapercebidos. Sabe por quê? Porque a gente está no automático. Aí você só vai lembrar de novo do teu medo a hora que você chegar lá na tua cirurgia. Fala, puta, de novo eu tô sofrendo, caramba, de novo. Puta merda, de novo isso. Né? Caramba, aí dá uma tremedeira, né? O coração dispara, aí você respira. Você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não dá mais para ser a mesma coisa, tá bom? E qual que é uma maneira, vamos dizer, o jeito certo de você começar a eliminar o teu medo? Começa a aumentar o teu nível de informação. Aumentar o teu nível de informação significa o quê? Informações ósseas e do tipo de prótese. Faz um processo aí em você, o que você está fazendo, tá? O pequeno passo que você pode dar de mudança seria o quê? Você pedir o tomógrafo, né, a tomografia do jeito certo, pede o viewer. Experimenta falar com o teu radiologista. E colocar na tela do teu computador aquela tomografia. Isso vai te dar um nível de consciência maior, tá? Nível de consciência maior vai, no início, amplificar o teu medo, porque você vai ficar com mais medo, porque daí você vai ver, tá? Só que vai ser o quê? O que você necessita para dar o próximo passo. Tá joia? E se você já usa tomografia, você já pede o viewer do tomógrafo, começa a usar planejamento virtual.